Olá, pessoas queridas. Início de mais uma semana e é sempre uma alegria muito grande poder compartilhar com você uma porção da preciosa palavra do nosso bom Deus. Desejo que Deus lhe proporcione uma semana muito abençoada, que Deus abençoe a sua caminhada e que tudo vá bem com você e também com toda a sua família. Imagine termos a certeza e a experiência de podemos perceber durante a nossa caminhada a presença constante e ininterrupta de Deus nas nossas vidas. Eu quero compartilhar com você essa experiência como algo possível a ser vivido por cada um de nós. Eu quero compartilhar 3 atitudes as quais nos possibilitam experimentar de maneira constante a presença de Deus conosco em nossa caminhada. A leitura bíblica para a nossa devocional de hoje está no livro do Êxodo, livro que descreve ali a saída do povo hebreu do Egito. E o texto diz que o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. E nunca tirou diante do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. O texto conta que o povo hebreu, depois de 400 anos vivendo na escravidão no Egito, eles agora foram libertos por Deus e agora começam uma caminhada em direção a Canaã, a terra da promessa, a terra prometida. E o texto diz que a caminhada do povo hebreu foi marcada pela constante presença de Deus junto deles. O texto diz que durante o dia havia uma coluna de nuvem, ou seja, uma coluna que os protegia do sol forte e uma coluna de nuvem também que era a representação de Deus caminhando junto do seu povo. E durante a noite havia uma coluna de fogo para os aquecer das baixas temperaturas do deserto e também para os iluminar de maneira que eles pudessem continuar a caminhada mesmo durante a noite. E o texto diz que nunca Deus tirou diante deles a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Então a coluna de nuvem e de fogo era a presença do próprio Deus caminhando junto do povo hebreu, de maneira que eles pudessem caminhar em direção à terra prometida e quando chegassem lá, desfrutassem das maravilhas que Deus havia reservado para o seu povo. Mas o texto também diz que Deus não os levou pelo caminho mais curto. Deus não os conduziu pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais rápido. E isso tem uma significância muito importante para pensarmos, porque Deus, Ele estabelece um tempo de caminhada para cada um de nós. E é enquanto caminhamos em direção àquilo que Ele nos promete, é que Ele estabelece um aprendizado, um propósito de aprendizado, um propósito de dependência e um propósito também de experiência com Deus. Foi com esse propósito que Deus os levou pelo caminho mais longo e não pelo caminho mais fácil. Na nossas vidas, às vezes nós queremos chegar em algum lugar de maneira mais rápida, percorrendo o caminho mais fácil, mas nem sempre Deus vai nos levar pelo caminho mais fácil e nem sempre Deus vai nos levar pelo caminho mais curto, porque é durante a caminhada que Deus tem algo a nos ensinar, é durante a caminhada que Deus tem algo a nos fazer experimentar, e é durante a caminhada que nós aprendemos a nos tornarmos dependentes de Deus enquanto nós caminhamos. E a primeira coisa que nós devemos sempre lembrar e jamais esquecer para desfrutarmos da constante presença de Deus, de termos a certeza de percebermos a presença de Deus junto conosco na caminhada, é permitirmos sermos guiados por Deus. Às vezes nós achamos que temos a melhor trajetória a percorrer,
a melhor rota, né? Às vezes nós achamos que temos o melhor caminho e a melhor direção a ser percorrida, e às vezes não permitirmos sermos guiados por Deus. Mas o texto diz que Deus ia adiante deles. O povo estava caminhando, mas Deus ia junto deles, mas ia também adiante deles, ia à frente deles. Deus estava na liderança da caminhada do seu povo, Deus estava na dianteira da caminhada do seu povo, de maneira que eles caminhassem sempre sendo guiados pelo próprio Deus. Se desejarmos termos a certeza de que estamos caminhando na companhia de Deus, precisamos sempre nos permitirmos sermos guiados por Deus. Às vezes nós queremos traçar os nossos próprios caminhos, a nossa própria trajetória. Às vezes chegamos a pensar que a trajetória que temos em mente é a mais rápida e será a melhor para nós. E às vezes nesse momento que traçamos as nossas rotas, a nossa trajetória, nós deixamos Deus de lado e passamos a percorrer a nossa própria caminhada. Mas o texto diz que Deus ia adiante deles. Precisamos aprender a permitir que Deus esteja adiante de nós, à frente, liderando, nos conduzindo. E não há nada melhor do que um guia muito experiente a nos conduzir por onde desejamos chegar. Deus, no deserto, para o povo hebreu, era o guia do seu povo. O guia que sabia exatamente por onde eles deveriam passar, de maneira que eles pudessem chegar com êxito em Canaã, na terra da promessa. E na nossa caminhada não é diferente. Deus, Ele conhece o melhor caminho, a melhor trajetória, para que alcancemos êxito na nossa caminhada, seja na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada profissional, familiar, em todas as esferas da nossa vida. Deus tem o melhor caminhar para cada um de nós. E nós precisamos permitir que Ele esteja diante de nós, nos guiando e também nos conduzindo. Uma outra coisa importante é caminharmos em obediência a Deus. Naquele momento, Deus estabeleceu a rota, não foi pelo caminho mais perto, pelo caminho mais curto. Deus determinou a trajetória e cabia ao povo obedecer o caminho e a trajetória que Deus havia estabelecido. Era só obedecer, era só caminhar na direção que Deus estava mostrando que o povo caminhasse. Deus não os levou pelo caminho mais curto. E na nossa vida nem sempre Deus vai nos levar pelo caminho mais curto, pelo caminho mais rápido, mas nós precisamos obedecer o caminho e a rota que Deus tem estabelecido para cada um de nós. E dessa forma nós iremos desfrutar e experimentar a presença de Deus durante a nossa caminhada. Primeiro, devemos permitir que Ele esteja diante, nos conduzindo. Em segundo, que estejamos em obediência a essa condução que Deus realiza em nossas vidas. E em terceiro lugar, precisamos compreender que Deus nos conduz sempre por caminhos e não por atalhos. Deus nem sempre nos conduz por caminhos mais rápidos, curtos, mas Deus sempre nos estabelece para nós um caminho seguro e um caminho onde Ele tem propósitos a realizar nas nossas vidas. Os caminhos que Deus tem para nós são caminhos que nos levam a tomar posse daquilo que Ele tem reservado e prometido para cada um de nós. E para alcançarmos as promessas de Deus, para alcançarmos aquilo que Deus tem reservado para nós, nós precisamos compreender que Ele nem sempre vai nos conduzir por atalhos ou por caminhos curtos. Às vezes a caminhada pode ser um pouco mais longa do que gostaríamos, um pouco mais distante, um pouco mais demorada do que gostaríamos. Mas nós precisamos entender que ainda assim, nessa caminhada mais longa, nesse caminho
Ele tem estabelecido propósito para a vida de cada um de nós. Se eu e você permitirmos que Deus guie e oriente a nossa caminhada, se eu e você permitirmos, em obediência, que Ele nos conduz, e se eu e você entendermos que Deus tem o tempo de caminhada estabelecido para cada um de nós, Deus tem a rota e a trajetória estabelecida para cada um de nós. E quando nós aprendemos a esperar esse tempo, a caminhar essa trajetória e essa rota que Deus tem estabelecido para nós iremos ter a mesma experiência e a mesma certeza que o povo hebreu desfrutou no deserto. Eles podiam ver de maneira bem visível a presença de Deus caminhando junto deles. Eles viam a coluna de nuvem durante o dia. Eles viam o quanto a nuvem, aquela coluna de nuvem, os protegia de um sol e de uma temperatura muito elevada. E ali aquela coluna de nuvem também estava os conduzindo durante todo o dia. E durante a noite eles ainda assim continuavam percebendo e visualizando a presença de Deus na sua caminhada, porque a coluna de fogo era algo que os aquecia numa temperatura muito baixa e era também algo que os possibilitava caminhar durante a noite, porque a coluna também os iluminava. E todos nós desejamos ter uma carreira, uma caminhada ininterrupta, uma caminhada onde nós possamos caminhar com segurança, uma caminhada onde nós possamos ter a certeza de que Deus está caminhando junto conosco. Então, essa mensagem de hoje é uma palavra de Deus para que tenhamos uma caminhada, tendo nessa caminhada junto de nós a companhia do próprio Deus. Ele está diante de nós e Ele nos convida a segui-lo, a seguir a sua orientação, a sua direção. Ele é o nosso guia, Ele conhece o caminho e Ele tão somente nos convida a ir junto dele, acompanhá-lo e permitir que Ele esteja na dianteira da nossa vida. Às vezes nós queremos determinar as coisas, queremos estar na dianteira da nossa vida, queremos fazer as coisas do nosso próprio jeito e da nossa própria maneira, mas seremos bem-sucedidos se permitirmos que Deus esteja na dianteira da nossa vida. Seremos bem-sucedidos se formos obedientes durante a caminhada. Ser obediente durante a caminhada é não percorrer outro caminho senão aquele que Deus tem nos orientado e nos guiado a caminhar. E que possamos sempre nos lembrar que nem sempre Deus vai nos dar atalhos para que a nossa caminhada seja mais fácil. Nem sempre Deus vai propor um caminho mais curto e mais rápido para chegarmos aonde desejamos chegar. Mas lembremos que Deus estando junto de nós, a companhia de Deus, nos mostrará o caminho que nos tornará exitosos e vitoriosos em chegarmos aonde Deus deseja que nós chegamos. O povo hebreu era chegar na terra de Canaã, na terra da promessa. E Deus tem muitas promessas e muitos lugares de vitória a proporcionar a cada um de nós. Por isso que eu e você possamos confiarmos nessa palavra, de desfrutarmos da maravilhosa companhia de Deus durante a nossa caminhada. Essa palavra abençoa o teu coração, então compartilhe essa palavra com outras pessoas. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e nos ajude a divulgar a preciosa palavra de Deus, de maneira que muitas pessoas sejam abençoadas pela preciosa palavra de Deus. Um carinhoso abraço, fique com Deus e até a próxima semana.